Questões modelo da parte de fisiologia do sistema endócrino. Exatamente, sistema endócrino, professor, é o famoso sistema que libera os hormônios, que regulam o meu corpo, que regulam meus processos, que regulam o meu metabolismo. Exatamente. Esse é um dos sistemas que mais caem no Enem. Então a gente tem lá, em primeiro lugar, a fisiologia do sistema imunológico, depois excretor e depois a gente tem aí endócrino e circulatório. Beleza? Então, o sistema endócrino ele é de extrema importância. E se ele é muito importante na recorrência para o Enem, entender como ele acaba sendo cobrado no Enem é muito importante. Então, eu quero mostrar para você aqui os principais modelos de questão sobre sistema endócrino usando as próprias questões do Enem. Então, vem comigo aqui para você já ficar a par de tudo isso e conseguir entender o viés do que eu já estou te explicando. Olha só, no Enem de 2013... eu tenho uma questãozinha lá da parte de sistema endócrino, da parte de coordenação endócrina, falando sobre essa condição da pílula anticoncepcional. Isso daqui está diretamente envolvido com dois assuntos específicos da parte de sistema endócrino, que é a parte do ciclo menstrual, tá certo? A parte do ciclo menstrual e dos métodos contraceptivos. Mas, professor, isso daí devia estar dentro da parte de sistema reprodutor. Só que eu estou falando dos hormônios que regulam esse ciclo. E esses hormônios são estudados dentro da parte de coordenação endócrina. Porque eu estou falando de hormônios que são produzidos por órgãos não glandulares, que são aí os hormônios gonadais. Porque eu não estou falando de uma glândula específica, eu estou falando de um órgão sexual. No caso do ciclo menstrual, a gente tem hormônios que são liberados pelos ovários, tá? Então, são hormônios gonadais, assim como a testosterona que é produzida lá no testículo. É um hormônio produzido por uma gônada. A mesma coisa do hormônio produzido pelo coração, que é o peptídeo natriurético atrial. Então, ele também é um hormônio, um mensageiro químico que modula processos que não é produzido por uma glândula específica, mas por um órgão específico de um outro sistema. Então a gente também tem esse tipo de conteúdo lá dentro. E a gente precisa conhecer esse tipo de modelo, por quê? Porque é um modelo que facilmente pode ser cobrado na prova do Enem, e já foi, porque ciclo menstrual é um dos conteúdos que o Enem mais ama dentro de biologia. Então ele vai perguntar aí simplesmente a pílula anticoncepcional, ele vai descrever aqui a sua função e a sua participação como método contraceptivo, e ele vai perguntar aqui, ó, qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento. Então olha só, em um experimento médico foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente um comprimido desse medicamento por dia durante 6 meses. Como eu tenho uma pílula hormonal, eu preciso verificar, dentro da condição desta mulher, um pico e depois uma constância, ou então uma manutenção constante de uma concentração alta desse hormônio, e assim a gente poderia visualizar um compêndio de manutenção da resposta que esse hormônio acaba gerando, tá? Então é por isso que esse modelo ele é um modelo que a gente precisa estar atento, porque é um modelo gráfico, tá certo? Então ele vai te dar um hormônio, ele vai te perguntar sobre a concentração e ele vai te perguntar, geralmente em um experimento, em um comparativo, qual a modulação, qual o cenário que está sendo praticado ali naquelas condições. Então muita atenção para isso, para você não perder nada. Então o primeiro modelinho aqui, veja que esse modelo foi de 2013. Você vai ver como esse modelo ele vem se repetindo ao longo dos últimos anos também, tá? Então vem comigo aqui para o nosso outro modelo, olha só. Opa! Deu um pequeno bug, mas eu já estou aqui de volta. Então aqui a gente estava vendo essa questão sobre pílula anticoncepcional. Vamos para o nosso outro modelo aqui. Então esse modelo já é um pouquinho mais recente, 2016, tá? Então veja aqui que esse modelo está mais uma vez trazendo uma condição específica dentro de um contexto e te perguntando qual é a relação que vai ter ali em relação à modulação daquele hormônio específico que está sendo cobrado. Então ele está falando ali da diabetes mellitus e da insípidos, duas doenças condicionadas pelo mesmo nome, que vão ter relação aí com dois hormônios específicos. A diabetes mellitus, que vai ter ali relação com aquele problema do açúcar e da insulina, e a gente vai falar da diabetes insípidos, que está associada com
o funcionamento e a produção do ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? Então, nesse sentido, ele vai falar ali, ó, tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por uma doença que tem deficiência na produção desse hormônio, tá? Então, se a função desse hormônio é promover a antidiurese, ou seja, ele impede a perda de água na urina, na excreção, se eu tenho um defeito neste sentido, qual vai ser um sintoma específico? Então, ele pede uma função, ele pede ali uma condição, um cenário associado a uma disfunção ou realmente a função desse hormônio. Então, nesse sentido aqui, ele está associando a disfunção desse hormônio. E a disfunção desse hormônio vai trazer o quê? Vai trazer uma perda de água muito maior. Então, o indivíduo vai ter um cenário de desidratação, tá? Então, ele sente muita sede, ele tem um aspecto de desidratação muito severo, porque ele não consegue reter essa água, ele não consegue reabsorver. Então, veja que é um padrão, uma questão, um modelo que está muito associada com o quê? Com o papel funcional do hormônio, ou com a disfunção relacionada a esse hormônio, ou seja, a baixa da sua produção, o impedimento do seu funcionamento, também é muito comum. Isso também é muito comum de aparecer com questões relacionadas com a tireoide, né, com o hormônio T3 e T4. Muita atenção para isso. Então, um modelinho muito clássico aqui de questão do Enem, tá certo? Vamos lá para mais um modelo, tá certo? Olha só, ele vai perguntar aqui sobre anabolismo e catabolismo e perceba mais uma vez, vamos para o comando da questão. Em um caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Então, olha só, eu estou falando do que? Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos controlados pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio com ação anabólica. Então, a insulina vai bater na porta da célula e vai dizer, ei, tem muito açúcar no sangue. Coloca esse açúcar para dentro e armazena ele. Então, ele está induzindo o anabolismo, a construção de um novo componente orgânico, que é o quê? Pegar esse açúcar, essa glicose que está disponível no sangue e construir um composto de armazenamento, que é o glicogênio. Então, ele vai unir várias moléculas de glicose de forma ramificada para armazenar ali dentro da célula, tá? Dentro ali do fígado. Então, o que é que vai acontecer? Isso é um hormônio que está induzindo um processo anabólico de armazenamento, construir algo. Só que a gente tem o glucagon, que tem uma ação catabólica. O que é catabolismo? É quebra. Eu estou quebrando para disponibilizar algo. Então, eu estou catabolizando. Então, olha só. Quando eu falo de ação catabólica, com o glucagon, ele vai chegar na célula e vai dizer, ei, bate lá na porta, tá faltando açúcar. Quebra isso daí que você construiu e joga aqui para poder utilizar, distribuir aqui para os tecidos, para eles produzirem energia. Então, isso daí é um processo, catabólico. Ele está quebrando moléculas construídas para disponibilizar como combustível para a fabricação de energia, tá certo? Então, neste sentido, a hipoglicemia que o indivíduo tem, então ele teve uma baixa da quantidade de quê? Da quantidade de glicose no sangue, ele vai fazer o quê? Ele vai induzir com o glucagon a liberar esse glicogênio, a liberar essa glicose a partir da quebra do glicogênio que foi armazenado anteriormente. Então isso daqui é um padrão, mais uma vez, relacionado com a função. Então veja, ele descreve um conceito, ele te pergunta algo sobre a função daquele hormônio. Então veja que esse modelo ele é bastante repetitivo. Te dá um contexto, te pergunta sobre o hormônio relacionado à disfunção dele ou à função básica dele. É muito simples. Então veja aí que em 2016 isso aconteceu, 2013 também, 2018 mais uma vez. Vamos aqui para outro modelo para você ver que é ainda mais direto. Ele vai te dar um contexto aqui de outro experimento, então parecido com aquele da pílula anticoncepcional. Eu tive um experimento aí e tal, não sei o que, relacionado com anfíbios, tá? Ele está falando aí de sapinhos específicos, tá? E aí ele está falando sobre esses animais que tiveram contato com um determinado herbicida. E aí ele fala que a presença desse herbicida ela induz uma baixa na produção hormonal básica, tá? E aí ele mostra que a produção hormonal básica de alguém que não foi afetado por aquilo nos machos é muito alta. E nas fêmeas é mais alta do que quem foi afetado. Então, o macho afetado ele tem uma produção tão anormal que fica abaixo do normal das fêmeas. E aí ele vai perguntar o quê? Com base nas informações, qual é esse hormônio? Então, com relação a essa descrição aqui,
E aí ele está falando aqui, ó, sobre desmasculinização, hermafroditismo. Então eu estou falando de um hormônio que está diretamente relacionado com a diferenciação de características sexuais. Quando eu olho para a quantidade que tem nos machos, a quantidade que tem normalmente nas fêmeas, e vendo que machos afetados têm uma condição menor do que as fêmeas, eu só tenho uma resposta possível, que seria a testosterona, tá? Aí a gente pensa, professor, mas fêmeas têm testosterona? Sim, tem. Mas a quantidade delas é bem menor do que a dos homens. Assim como os machos também têm progesterona, mas a quantidade é bem menor do que a das fêmeas, tá? Então, a gente teria aí uma relação condicionada a um experimento ou a uma condição ali antrópica, né, por intervenção do homem, utilização de agrotóxicos e etc., que gerou uma condição específica de disfunção, mais uma vez, com relação ao hormônio. Então, veja aí que esse padrão acaba se repetindo aí nessa questão de 2022. Então, veja que ó, ao longo dos anos a gente vai tendo esse mesmo panorama. E aí, por fim, a gente vai ter aqui um último modelinho que ele está espelhando exatamente isso que a gente acabou de falar no Enem 2023, que foi a última vez que foi cobrado esse conteúdo aí de sistema endócrino. Então, ele vai falar mais uma vez. Ó, muitas mulheres sofrem com desconforto nos dias que antecedem o quê? A menstruação. Então, ele traz ali, mais uma vez, aquela condição do ciclo menstrual que está relacionada à produção hormonal dos ovários. E ele vai falar exatamente sobre isso. Ó. Ele vai falar, ó, a redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com o quê? Então, a gente precisa ter um conhecimento do ciclo menstrual para a gente conseguir responder essa questão. Vai estar associado ali ao que diz na letra A, que é a regressão do corpo lúteo. Então, ele vai baixar um pouco a produção de progesterona, porque esse corpo lúteo ele vai se degenerando, tá? Até se tornar corpo albicans. Quando esse corpo lúteo se degenera, o que se espera para o conjunto reprodutor feminino é que tenha acontecido a fecundação e a implantação lá no útero. E ali a própria estrutura placentária que vai se formando, ela começa a liberar o HCG, que ele mantém a quantidade de progesterona alta. Se o corpo lúteo se degenerar e não tiver tido a anidação, né, a implantação desse embrião na parede do útero, não tem HCG, então a progesterona dá uma queda e aí acontece a descamação do útero, tá? Então, basicamente aqui, ó, eu te expliquei rapidinho como acontece o ciclo da menstruação. Então, esse modelo de questão ele pode ser respondido tanto pelo viés do conhecimento da participação dos hormônios no processo fisiológico, quanto principalmente pelo conhecimento do próprio ciclo menstrual lá no estudo do sistema reprodutor, tá? Então, aqui fica mais um modelinho explorando essa variação hormonal dentro de um contexto específico. Então, aprender dessa forma, olhando para modelos, olhando para realidades que já foram cobradas, facilite muito o teu progresso com determinados conteúdos, tranquilo? E eu quero te dar 15 dias de graça para você conseguir estudar por uma plataforma que está montada exatamente desse jeito, para potencializar o teu conhecimento, tranquilo? Então, se isso daqui ficou claro para você, eu te espero aqui dentro da M Academy para a gente estudar junto. Por quê? Porque eu vou com você até o final, até a gente alcançar o nosso 15 de 15 em Biologia. E não está muito longe, beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!